Depois de dias intensos entre poeira, montanhas e estradas intermináveis, os fotoppers seguem firmes no desafio da Brasil Ride Espinhaço. O cansaço começa a aparecer, mas também a cumplicidade entre eles. Então, todo mundo vê só o glamour, né? Que a gente posta, Instagram, quero estar na trilha, fotografando, mas o trabalho começa agora. O trabalho é assim, ó. É sentar e só levanta quando terminar, só depois da entrega. Os fotoppers selecionam, editam e renomeiam cada imagem antes de subir tudo na plataforma da Fotop. Um processo intenso que transforma milhares de cliques em lembranças prontas para os atletas. Nesse terceiro episódio, acompanhamos a rotina que se repete e se transforma à medida que a prova avança e o espírito da aventura fala mais alto. Hoje a gente está indo pro Cachoeira do Tabuleiro, fazer aquela parte, vai passar a cachoeira, pega uma trilha, a galera vai estar descendo de bike, depois passa na cachoeira, entrada do parque e chega para o final da prova. Cachoeira do Tabuleiro, etapa rainha, estamos em 4 fotógrafos para fazer a cobertura da parte de baixo e mais 2 fotógrafos para fazer a cobertura da parte de cima. E eu vou ficar no ponto aqui da cachoeira e os 3 vão subir para a trilha, tem um pedaço com pedras, uma parte técnica da trilha e a gente vai fazer a cobertura mais completa possível para os atletas. O tempo está fechado, vamos ver se a expectativa é que por volta de 11, 11h30 abra um pouquinho, mas se não abrir, a gente vai ter que nos virar para poder fazer a foto. Eu pensei, talvez a foto também pode ser feita aqui, que ali na parte de trás tem uma parte maior de pedras. Então a foto ficaria com uma parte grande de pedras branca e a cachoeira no fundo, talvez tirasse um pouco do destaque da cachoeira. E aqui o atleta vai passar mais certinho nessa linha, então a chance de encaixar o atleta com o visual no fundo pode se tornar um pouquinho mais fácil. Coisa que eu percebi na foto, a parte de baixo da foto, nesse ângulo, ela pega um pouquinho do gramado. Então vai aparecer um verde na parte de baixo e lá já apareceria mais uma parte esbranquiçada. Eu achei que nesse momento essa foto talvez fique melhor do que a de lá. A preocupação maior é pegar todos os atletas, fazer foto de todos os atletas. Nenhum atleta pode ficar sem a foto, porque a Cachoeira do Tabuleiro é o ícone, aqui de Conceição do Mato Dentro, então é a foto principal da etapa rainha. A gente não pode de forma nenhuma perder nenhum atleta e nenhuma foto desse visual. Vou tentar fazer 3 fotos de cada atleta para poder garantir a foto. Vai dar um pouquinho de trabalho depois, porque a ideia não é entregar fotos em sequência. Se a gente entregar muita foto em sequência é ruim a experiência para o atleta. Então o ideal é que se entregue de 1 a 2 fotos perfeitas desse ângulo. Porém, para fazer a foto eu vou ter que fazer umas 3, 4 de cada atleta e depois limpar as fotos que não ficarem enquadradas direito e subir só as fotos que realmente são as fotos que eu quero fazer. A gente tem que preocupar muito com a qualidade da entrega das fotos, É o ponto principal e a gente conversando com os atletas, eles falam muito sobre isso, de não ter várias fotos ali em sequência, repetidas. Essa experiência é muito ruim para o atleta, ele não gosta. Então a gente tem que preocupar em entregar o material de qualidade, a melhor foto possível. Então, se a gente subir aí de 1 a 2 fotos, que são as fotos que realmente o atleta vai baixar para poder postar, é o que o atleta quer. Acabou, faço o fecha-trilha aqui agora. Então agora é recolher todo o material aqui, vamos descer pro carro, esperar a equipe toda chegar e ir para casa e editar foto. É isso, valeu!
Eu sou casado, eu tenho uma filha de 18 anos, né? Eu sou casado há bastante tempo. Eu casei em 99, então eu tenho 26 anos aí que eu tô junto com a minha esposa. É uma parte muito importante para mim, principalmente quando eu fui parar a carreira de corretor para me dedicar 100% à fotografia. A minha esposa foi muito importante em me apoiar, né? Ela tá lá hoje fazendo o trabalho dela, eu tô aqui e a gente lida muito bem com isso. E esse apoio dela foi fundamental para que eu estivesse aqui hoje, né? Nesse evento. Eu acho que sem ela, sem o apoio, eu não conseguiria estar fazendo essa prova, né? Uma prova que a gente chegou aqui no sábado, a gente vai embora só no sábado à noite ou domingo de manhã. Então, se ela não tiver esse entendimento, a coisa não vai fluir, né? Para o meu trabalho e para a vida em si e para eventos futuros. Quando trabalhava no CLT, conheci a minha esposa na empresa que a gente trabalhava, a gente trabalhou junto por um período. Então, a gente se conhece há já alguns anos. E aí sempre foi amizade, sempre teve uma amizade, um carinho. E aí, depois de uns 4 anos trabalhando junto, o que era amizade virou um namoro. E hoje a gente está junto, tem a Malu, que é tudo pra gente, né? É um sonho também se realizando. A Jéssica me apoia 100% no que eu tenho que fazer. Então, quando vem a convocação, quando vem alguma convocação, algum trabalho para fazer longe, mostra aí, o que você acha? Ela pergunta para mim, o que é que você acha? Vai viver seu sonho. Então, é importante você também ter alguém que te apoie, ter alguém que esteja junto contigo, porque nada valeria se eu estivesse aqui curtindo, tá vivendo essa experiência, fotografando essa prova que é a prova dos meus sonhos, se eu não tivesse um apoio em casa. Então você ter alguém que te apoia, alguém por trás de você, é essencial. No final de 2021, meu pai faleceu. Mas antes de ele falecer, ele falou para mim que a maior realização dele como pai era me ver feliz fotografando. É uma pena que ele não me viu no Dakar esse ano. Então hoje eu levo isso para frente. É uma forma de deixar ele feliz ainda. Em 2018 eu tive meu primeiro filho, o Lucas. E o começo foi difícil, porque só eu trabalhando em casa, eu tive que manter a renda. Então minha esposa ficava sozinha, com a ajuda da minha mãe, da minha sogra. E eu correndo atrás, né? Tinha que comprar o leite da criança literalmente, né? Mas ela sempre ajudou. Só que aí começa aquele pensamento, né? Tipo, pô, meu filho tá crescendo e eu tô fora. Eu perdi os 3 primeiros aniversários dele, porque eu tava viajando em evento. Eu fui fazer a primeira festinha de aniversário dele com 4 anos. E aí foi quando eu decidi dar uma desacelerada. Falei, não, eu tenho que estar mais presente. Agora ele já está entendendo as coisas, já sente a falta. E aí eu fiquei mais tempo em casa, pegava uns 3, 4 eventos maiores durante o ano, mas eu ficava mais tempo em casa com ele. E agora ele está com 7 anos, então agora eu vejo que ele já está se inspirando em mim, porque quando eu viajo ele fala, onde você está? O que você está fazendo? Você está na floresta? Que bicho que você viu? Que foto que você tirou? Deixa eu ver, grava vídeo, manda vídeo. Então isso é sensacional, é um sonho que daqui a pouco, se eu aguentar o peso de uma câmera, já vou começar a dar uma para ele. Já dei uma câmera para ele numa das últimas viagens que a gente fez. Ele fez as fotos do jeito dele, eu não queria ver a foto, eu queria saber qual que era o olhar dele. O que ele estava enxergando naquilo? Quando eu comecei na fotografia, ela me apoiou porque ela já tinha um conhecimento, ela já tinha ajudado um conhecido dela, um vizinho que mexia com fotografia. Ela já participou, ela entendia um pouco e apoiou desde o começo, com a parte de fotografia. E, assim, depois que eu entrei na Fotop, eu chamei ela para vir fotografar algumas vezes com a gente. Só que por a gente ter 2 filhas pequenas, a gente tem 2 filhas, a Débora e a Clarissa. A Débora nasceu em 2012 e a Clarissa em 2016. Então nesse período, às vezes eu chamava ela para os eventos, só que ela não conseguia participar porque tinha as meninas. Então assim, ela sempre me apoiou em tudo que eu me dispus a fazer. A fotografia foi uma delas. Aí hoje, com as meninas maiores, com a idade maior, que a gente consegue, que elas conseguem às vezes ficar em casa ou ficar na casa da avó ou ficar com alguém, alguns eventos ela ainda participa comigo,
Tem alguma corrida de rua, alguma outras corridas, a gente sempre tá junto. Tem alguns eventos, que nem agora, Brasil Ride, que a gente acaba, querendo ou não, a gente se afasta, né? Eu tô aqui no Brasil, tô em Minas, e ela tá lá, ela cobriu um evento hoje lá em Brasília, uma corrida de rua. Foi difícil, porque ainda está sendo, porque o nosso trabalho, ele é aos finais de semana, então a gente abre mão de estar com a família, de estar com os amigos, estar em datas comemorativas, né? De pessoas que a gente gosta, e a gente tem que abrir mão de tudo isso em prol do nosso trabalho. Sou solteiro, moro com os meus pais, e no início para eles era muito difícil, creio que todo mundo passou por essa fase. Pô, mexer com foto, isso não rende, isso não vira. Mas com o tempo eu fui me dedicando, fui trabalhando, eles foram vendo que eu estava me empenhando naquilo ali para poder fazer dar certo, todo final de semana fora. E com o tempo, naturalmente, eles foram aceitando, foram vendo que estava dando certo, que eu estava feliz, que eu estava gostando. E isso foi acontecendo de uma forma natural. E então, aos poucos, eles foram aceitando. Eu, por ser filho único, para eles ainda é um pouco difícil, ainda mais para minha mãe. A gente ficar fora de casa, estar sempre preocupado, principalmente às vezes longos períodos de viagem, final de semana. Mas assim, sempre fui muito bem acolhido e muito bem incentivado por eles. Apesar da controvérsia aí, mas eles nunca me julgaram pelas minhas escolhas. Sempre me apoiaram ali naquilo que eu queria fazer. Então essa relação em casa ela é muito boa, muito sadia. No Novo Dia de Brasil Rider, acompanhamos o fotóper Rickson Esteves em um dos pontos da prova. Bom, no local da foto, eu gosto sempre de arrumar os equipamentos, depois já configurar o cartão, separando as pastas, para isso poder facilitar também na edição e na curadoria das fotos, onde já vai estar meio que pré-selecionado e separado para isso poder agilizar a entrega. Bom, aqui nós já havíamos feito o reconhecimento do percurso. Eu identifiquei aqui um drop de pedra com uma ação legal. Eu estou aqui com a 70-200 na R6, onde eu consigo pegar de longe o ataque deles nesse drop. Depois de concluído esse primeiro ponto, eu vou subir antes do drop de madeira, onde a gente tem a vista aqui dessa pedra bem característica do local, aqui chama Salão de Pedras. E aí, com uma lente grande angular, eu vou pegar eles do ângulo de baixo para mostrar toda a dimensão dessa pedra. Largou, agora é aguardar os atletas para começar a ação. Bora! Então, aqui agora, com a grande angular, eu optei pelo uso do flash, por se tratar de uma luz que está vindo pelo horário de cima, dando uma sombra no rosto dos atletas. Então, como eu estou fazendo um ângulo mais de baixo, eu uso o flash para poder preencher e deixar o atleta bem iluminado. E também por se tratar de uma área que a gente está aqui com algumas árvores, que gera um pouco de sombra também. Então isso ajuda a clarear o atleta. Bom, aqui agora, como a gente trocou de ponto, eu vou reconfigurar minha câmera. Agora eu já não estou mais com flash. Os atletas vão estar em uma velocidade maior aqui nessa curva. Então eu vou optar pela velocidade. Então usando uma velocidade maior para poder conseguir capturar bem o momento da curva. Bom, hoje, como é uma prova de XCO, eles dão várias voltas. Saí do ponto de baixo, já na terceira volta. Já na terceira volta, já tinha feito todos os atletas. E agora eu subi para um outro ponto, onde eu encontrei aqui debaixo da pedra, que foi a segunda foto que eu fiz, uma fresta, formando ali uma moldura por onde o atleta vai passar.
E aí a gente está conseguindo fazer um novo quadro. Em provas como essa de XCO, onde os atletas ficam dando várias voltas no mesmo percurso, o interessante é você buscar novos ângulos, você pode explorar bem o local onde você está. Nesse momento aqui eu consegui encontrar esse quadro com as árvores e com as pedras no fundo, que são bem características da região. Agora é a vez de ouvir quem faz tudo isso acontecer nas trilhas. Os atletas compartilham um pouco das suas experiências, desafios e o que os motiva a encarar cada etapa da Brasil Ride. Weimar Petengil. Eu, na verdade, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas radicado em Brasília, acho que a vida inteira. Costumo dizer que eu tenho 14 anos de idade mental, mas já tá para lá de 50 já aqui no rala e rola. O Brasil Ride entrou na minha vida na primeira edição. Aliás, antes da primeira edição. Eles começaram a fazer uma Copa chamada Copa 100K, Claro 100K. E rodaram as capitais, aí caíram em Brasília, eu conheci o Mário. E ele, vamos para uma corridinha lá na Bahia, uma corridinha de 600 km. Eu falei, tá louco, né? Nunca. Imagina, 600 km pra fora. Fui. Eu fui um dos que ele enganou do primeiro ano. E aí nós chegamos lá e mudou minha vida, assim, né? Mudou minha vida. Eu tenho as fotos do primeiro ano, guardadas assim com muito carinho, porque elas registram aquele... Acho que dá um foco de consciência, né? Eu costumo brincar que às vezes as coisas acontecem e você não toma conhecimento. Se você não toma conhecimento, elas não existiram. Aí entra a fotografia, sabe? Aquele registro, aquele aprisionamento, no bom sentido, do que aconteceu, né? Do fato, do foco de consciência. E aí, cara, quando a gente vai falar de fotografia esportiva, acho que aí eu até me emociono, porque na nossa cabeça, né? Na cabeça do atleta, passa muita coisa. E muitas das vezes a gente está tão concentrado, está tão focado no que você está fazendo, que você não vê mais nada. Você não toma consciência das coisas. E o louco da fotografia esportiva é isso, né? São os olhos de uma outra pessoa captando aquele momento, sabe? Aquele instante, eternizando aquele momento que você faz parte, mas você não necessariamente tomou consciência. Acho que essa é a minha paixão. Quando eu passo por um fotógrafo no meio da trilha, vontade de fazer reverência mesmo, sabe? Porque é demais. O trabalho de vocês é incrível, assim. Não existe competição, não existe prova, não existe um desafio dessa magnitude sem que um grande fotógrafo esteja ali doando o tempo. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é o dia inteiro de sobe e desce, de fome, de sede, no meio do mato com mosquito. Mas o bacana é que a gente tem uma equipe sensacional por trás disso. E eu agradeço. Obrigado. Olá pessoal, sou Leandro Nuzetti, atleta Team Groove. Estou aqui participando do Brasil Ride com a Ascensão do Mato Dentro. É a minha 15ª edição, né? 15º ano participando do Brasil Ride. Esse ano acredito que foi um dos melhores anos da minha vida. E tenho que parabenizar todo mundo, a organização, o Mário Roma, o Brasil Ride e a Fotop por sempre registrar esses momentos, né? Eu me lembro quando eu comecei 20 anos atrás, era muito difícil registrar esses momentos. A gente tem muita recordação e memória só, mas não tem ele guardado, né, para poder lembrar. E hoje a gente tem a Fotop, acredito que aí o mais importante do segmento ali das fotografias nos eventos, nos esportes, né, seja ele o ciclismo ou qualquer outro esporte. E hoje, graças a Deus, a gente consegue registrar e guardar esse momento, né, para poder reviver eles quando dá uma saudade. É isso aí. Só parabenizar a todo mundo, a Brasil Ride, a Fotop, um grande abraço a todos. E no próximo episódio... Falar de foto perfeita, de foto preferida, pô, cada evento que você vai, você sai com uma foto, você olha e você fala, nossa, essa aqui é a foto do evento, pelo menos é a minha foto do evento, né? Vários fotógrafos que estão aí do meu lado hoje, a gente fazendo alguns eventos juntos, eu já comprei foto dessa galera, foram as primeiras inspirações aí iniciais, né, que eu tive na fotografia. Na Fotop nós temos vários fotógrafos que eu já vinha seguindo eles, depois quando eu comecei, tem alguns fotógrafos que eu já vinha seguindo. Então tem essa galera assim que eu sempre, no começo, fui me inspirando. Até chegar nesses outros que trabalham para as grandes marcas. Mas aqui hoje, poxa, eu posso dizer da equipe que está fotografando aqui comigo. Pô, o próprio Camona que eu conheci aqui.
Pô, o cara é sensacional, de fotos incríveis, chega no final do dia, amassa todo mundo aí.